Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a origem no vértice e são medidos em grau ou em radiano, né, de acordo com o sistema internacional. Então, por exemplo, né, temos aqui duas semirretas, tá? Temos aqui um vértice, né, em comum, tá? São duas semirretas que têm origem no vértice, tá? Então, temos aqui um vértice, né, duas semirretas. Esse espaço aqui, né, essa abertura aqui, nós vamos chamar de ângulo, tá? A abertura formada por essas duas semirretas, né, partindo do vértice, né, nós vamos chamar de ângulo, ok? Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas e podem ser agudo, reto, obtuso ou raso. Então, ângulo agudo. O ângulo agudo, né, é o ângulo com medida menor que 90 graus, tá? Na verdade, assim, os ângulos, né, vão ser classificados da seguinte forma, né? Menor do que 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulos, né, maior de 90 graus e menos de 180 graus e ângulo de 180 graus, tá? Então, os ângulos, de acordo né, com as suas medidas, né, eles vão ser ou agudo, ou reto, ou obtuso, ou raso. Então, o ângulo agudo é o ângulo com medida menor de 90 graus, tá? Temos aqui um ângulo de 40 graus, é um ângulo agudo. Show? Ângulo reto, né? Reto, né, é o ângulo com medida igual a 90 graus, né? Quer dizer, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, tá? Todo ângulo de 90 graus é um ângulo reto, ok? Então, temos aqui um exemplo, né? Uma coisa interessante, tá? Cada vez que aparecer um ângulo reto, né, vai aparecer esse símbolozinho aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer né, esse pedaço de um quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Sempre que aparecer esse símbolozinho aqui, tá? Significa que nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Show? Ângulo obtuso, né? Obtuso é o ângulo com medida maior que 90 e menor que 180 graus, tá? Então, por exemplo, né? Um ângulo de 140 graus é um ângulo obtuso, tá? Ele é maior de 90 graus, porém é menor do que 180 graus, tá? Então, obtuso, tá? Ângulo raso, né? Raso é o ângulo com medida igual a 180 graus. Aqui tem uma coisa interessante, tá? Sempre que nós tivermos uma linha reta, tá? Isso é importante, tá? Sempre que aparecer uma linha reta, nós vamos ter um ângulo de 180 graus, tá? Ok? Sempre que nós tivermos uma linha reta, nós vamos entender o seguinte, que nessa linha reta cabe um ângulo, tá? De 180 graus, ok? Se nós pegarmos duas semirretas, né? E abrirmos ela até que elas se formem, né, uma linha reta, tá? Nós vamos ter um ângulo, o ângulo formado aqui, ele vai ter 180 graus. Show? Ângulos congruentes, né? Dizemos que os dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Em matemática, né, em geometria, né, a palavra congruente significa igual, né? Quer dizer, em geometria a gente não usa a palavra igual, a gente usa a palavra congruente, tá? Dizemos que dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Se dois ângulos congruentes forem sobrepostos, quer dizer, se a gente pegar dois ângulos, né, congruentes e colocar um em cima do outro, tá? É, todos os seus pontos coincidem, quer dizer, se dois ângulos congruentes forem sobrepostos, né, ou seja, colocados um sobre o outro, todos os seus pontos coincidem. Quer dizer, se a gente pegar esse ângulo aqui, né, colocar em cima desse aqui exatamente certinho aqui, tá? Nós vamos perceber que eles se sobrepõem, tá? Esse se sobrepõe a esse, ok? Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo pode ser definida como uma semirreta que se origina no vértice do ângulo principal
dividindo em outros dois ângulos com medidas iguais. Na verdade, assim, o que é uma bissetriz, né? É a semirreta que vai dividir o ângulo no meio, tá certinho, tá? Sempre que nós traçarmos uma bissetriz, tá? Nós vamos dividir o ângulo, tá vendo? Em dois ângulos de mesma medida, quer dizer, eu vou dividir no meio. Se eu tenho um ângulo de 40 graus, quando eu dividir no meio, eu vou formar dois ângulos de 20 graus cada um, tá? Isso é a nossa bissetriz, tá? A bissetriz é o segmento, né, a semirreta, tá? Que divide o ângulo ao meio, tá? Ela parte do vértice, tá? E divide o ângulo ao meio. Show? Ângulos complementares. Ângulos complementares são dois ângulos que, somados, totalizam 90 graus. Isto é, um é o complemento do outro, né? Quer dizer, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, né? Tá? Na verdade, nós temos dois ângulos que, somados, tá? Vai dar 90 graus. Nós temos aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Esses dois ângulos somados vai dar 90 graus. Logo, eles são complementares, tá? Ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus, tá? Por exemplo, né? O ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 90 graus, tá? Se eu quiser calcular o alfa, né? Quem é o alfa? É o 90 menos beta, tá? Ou ainda, beta é igual a 90 menos alfa, tá? Então, supondo que alfa seja 30 graus, beta vai ser 90 menos 30. Beta vai ser igual a 60 graus, tá? Então, dois ângulos são complementares, tá? Quando a soma dá 90 graus, tá? Ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos que, somados, totalizam 180 graus, ou seja, um é o suplemento do outro, tá? Então, por exemplo, né? Temos aqui o ângulo alfa e o ângulo beta, né? A soma deles está dando 180 graus, ok? Então, ângulos suplementares são aqueles cuja soma dá 180 graus, ok? Alfa mais beta, 180 graus. Alfa vai ser igual a 180 menos beta, ou ainda, né? Beta vai ser igual a 180 menos alfa. Se alfa for igual a 110 graus, então beta vai ser igual a 180 menos 110, beta vai ser igual a 70 graus. Show? Então, ângulos suplementares são aqueles que a soma, né, dá 180 graus. Ângulos complementares são aqueles que a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles que a soma dá 180 graus. Show? Ângulos opostos pelo vértice, né? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado dos outros, né? Do outro, né? Então, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles são opostos, estão em lados opostos, tá? O vértice seria esse aqui, tá? Eles estão em lados opostos e eles são congruentes. Eles têm a mesma medida, tá? O ângulo D e o ângulo B, tá? Eles também são opostos pelo vértice. E eles também têm a mesma medida, tá? Eles são congruentes, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice, tá? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida, ok? Então, na figura acima, A é congruente a C, A congruente a C, B congruente a D, tá? A e C são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. B e D também são opostos pelo vértice, eles também têm a mesma medida. Eles são congruentes, tá? Em geometria a gente usa a palavra congruente. Show? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta pra mim, se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se está dando para acompanhar, né? Se, assim, se eu precisava, seria bom colocar mais, né? Mais informações ou tirar informação, enfim. Comenta aqui para mim o que você achou aqui do vídeo aqui, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho das notificações, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios. Show? Fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.